Ikar e Tafel. O que é prioritário e o que é secundário no judaísmo? Temos aqui diante de nós um poderoso gefilte fish. Este gefilte fish é composto de 3 partes desiguais. O bolinho de peixe, a cenoura que vai em cima, sempre uma rodelinha de cenoura molinha, cozida, e o hrem, a erva amarga com beterraba. Antes de comer qualquer coisa, o judeu tem que fazer uma bênção, uma brachá. Temos uma brachá para o gefilte fish, uma brachá para a cenoura e uma brachá para o hrem. Que brachá você faz primeiro? A do gefilte fish, a da cenoura, a do hrem, só do gefilte fish, só da cenoura, só do hrem, duas assim, nenhuma ou não come. Para a gente decidir que expediente adotar, a halahá, a lei judaica, halahá quer dizer conduta, andamento, o andamento de uma mitzvah. A halahá, ela pergunta o que é ikar, o que é o prioritário, o primordial, e o que é tafel, o que é secundário. Então, no caso do gefilte fish, é óbvio que o prioritário é gefilte fish. Ninguém come cenoura com gefilte fish. Ninguém come hrem com cenoura com gefilte fish. A gente come o gefilte fish, esse é o prioritário. A cenoura que está a cavalo montando em cima do gefilte fish, ela é o secundário, o tafel. E o hrem é tafel sheba tafel. Ele é algo que você nem comeria sozinho. A cenoura você já come sozinho. Então, o que diz a halachá nesse caso? Você faz a brachá somente do gefilte fish. E isto inclui a cenoura e o hrem. A brachá do gefilte fish é Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niyah bidvaro. Você come tranquilamente o teu gefilte fish com tudo que vem, todos os acessórios que vem em volta. Se a pessoa tem uma predileção por cenoura, o cara é viciado em cenoura, o cara não pode ver cenoura na frente que ele fica louco, ele quer fazer a brachá da cenoura, não tem problema. Ele decide então que a hora que ele fizer a brachá do gefilte fish, ela não vai incorrer sobre a cenoura, ela não inclui a cenourinha que está lá. Então ele faz a brachá do gefilte fish que nós já dissemos, e depois come um pedaço do gefilte fish, e depois ele pega com garfo a cenourinha e faz a brachá Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borei pri ha'adamah e come. O hrem, em geral, ninguém vai fazer brachá nenhuma, seria a adamah também, porque a base dela é a beterraba, mas é algo que você não come sozinho. Algo, a menos que tenha alguém aí que pega uma lata de hrem, um pote de hrem e come sozinho, tudo bem. Então, nesse caso, ele vai fazer a brachá borei pri ha'adamah. Mas o ikar da coisa, o primórdio da coisa, o princípio da coisa, o prioritário aqui é o peixe, que é o que dá sustentabilidade, que é o que dá sustância para a pessoa. Vamos ver um outro caso agora. Você tem 2 cocos. Um coco que é aquele marrom com a piaçava em volta, que você abre, dificilmente tem alguma água dentro, e ele tem aquela parte branca sólida, que é o que a gente vai quebrar, vai fazer a brachá Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borei pri ha'etz, para frutos que crescem em árvores, e vai comer à vontade, tomando sempre cuidado com um canino aqui ou ali. Já o outro tipo de coco é aquele coco verde, né, que servem por aí coco gelado, onde o ikar, o principal, não é o que está dentro, a carninha do coco. O principal é a água. A gente, quando vai tomar uma água de coco, né, a gente até usa tomar e não comer, como no primeiro caso. A gente vai tomar a água do coco, então a brachá que a gente faz é Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niyah bidvaro, que é uma brachá genérica para tudo. E isso inclui também o que tiver dentro. Por quê? Porque na maioria dos casos, a pessoa não sabe o que tem dentro. Enquanto ela não terminar de tomar toda a água, e o homem lá dá a peixeira, não dá uma peixeirada no coco, para pegar aquela casquinha e comer aquilo lá, você não sabe se tem coco ou não. Às vezes tem um pouquinho só, às vezes tem bastante, né? A pessoa deu sorte, e às vezes não tem nada. Então a pessoa faz só a brachá do ikar e não do tafel, que nesse caso o coco de dentro, né, aquela carninha de coco, ele é o tafel, ele é secundário para aquilo. Contudo, se a pessoa achar que ela vai achar alguma carninha lá e ela quer fazer essa brachá, ela pode. O que ele faz nesse caso? Ele faz a brachá só sobre a água e ele espera. A hora que o cara abrir com a peixeirada do coco, se tiver alguma coisa dentro, ele faz a brachá borei pri ha'etz, como no coco sólido da piaçava. Se não tiver, não faz nada. O canudo não faz brachá.
é parecido com o rei e na casca também não. É muito engraçado. Agora vamos ver como é que isso se aplica num nível um pouco maior, mais elevado. Como nós já falamos uma vez, vamos repetir, a Torá tem 4 níveis. Pshat, preto no branco, foi o que a gente fez agora, falar das brachot de maneira assim que não dá pano para filosofia. Ou a coisa é ou a coisa não é. É matemático mesmo, esse assunto de brachot, esse assunto de halachá. Depois você tem o remes, que são anuências. O que isso quer dizer aqui ou ali? Onde é que na Torá está escrito uma coisa parecida? Nós vamos pular esse nível. O terceiro nível é o nível do drash, da explicação, de a gente fazer parábolas, aqui que a gente vai se manter. E o quarto, só para lembrar, é o sod, que é o que chamam por aí de Kabbalah, porque acham que Kabbalah é magia, e não é nada disso. Kabbalah é recebimento, é a mesma coisa que Halachá, a mesma coisa que Drash, que Remes, que tudo que está escrito na Torá, tudo é Kabbalah de Moshe no Sinai. Então vamos ao terceiro nível, que é o Drash. O que a gente pode aprender na nossa vida desse assunto de Ikar e de Tafel? Abençoar o Ikar e não precisar abençoar o Tafel. Eu separei alguns episódios da Torá, o episódio de Caim e Abel, o episódio de Moisés e o bezerro de ouro e as tábuas da lei, que aqui a gente já vai fazer um spoiler, e a gente vai pegar um Ikar que virou Tafel. Na história de Moisés tem um Ikar, que é prioritário, que virou Tafel, que virou secundário. E mais tarde, de alguns reis de Israel, o rei Saul, o que foi Ikar e o que foi Tafel para Deus do comportamento dele. David, o que foi Ikar, o que foi Tafel para Deus. Vamos dar depois um pulinho até Rabi Akiva. E depois vamos falar um pouco dos nossos dias. Fechando com chave de ouro, o assunto que todo mundo gosta, que é falar de Mashiach. Eu vou falar de uma maneira bem resumida, para não ficar muito longo também, e mesmo porque você sempre pode depois no Google procurar mais, perguntar para o seu rabino preferido, e é óbvio que eu não estou abordando todos os casos, tem outros casos importantes também, mas pelo motivo citado anteriormente, a gente vai falar só alguma coisinha, dar uma pincelada para entender como é que a Torá funciona em vários níveis, o que os nossos rabinos querem ensinar para a gente em vários níveis. Caim e Abel. Abel pega o Ikar, o principal do rebanho dele, e serve para Hashem, porque servir a Hashem é o Ikar, é o principal da vida dele. Caim pega a Kola Babeyador, que caiu na mão dele, de coisinha que estava lá pelo chão, que sobrou do almoço de ontem, e faz com isso uma oferenda aí, uma coisa qualquer, porque servir a Hashem não é o Ikar da vida dele. O Ikar da vida dele é fazer o que ele gosta, se sentir bem, ser complacente com o ego dele, tanto é que quando Deus, quando Hashem olha na direção do Corban, da oferenda de Abel, Abel não fala nada. Por quê? Porque Hashem é quem vai falar. Já Caim fica todo melindroso, fica todo mimimi. E Deus vai atrás dele. Puxa, quem é que tem o mérito de Deus ir atrás dele? Mesmo assim não funciona, porque o Ikar, o principal para Caim, é ele se sentir bem. Não que o Criador fique satisfeito com ele. Aconteceu o que aconteceu, a gente já sabe, o primeiro assassinato da história. Depois Caim vai reencarnar, já explicamos também que existe reencarnação no judaísmo. Não é como reencarnação fora do judaísmo, a pessoa não reencarna sempre, sem motivo algum, ficar nesse moto contínuo aí, perpétuo de reencarnação. Reencarna só quem tem que letaken, quem tem que consertar alguma coisa. Caim vai reencarnar depois. A alma dele vai dividir em 3. Uma parte aquele egípcio que Moisés matou, outra parte Itró, sobre o de Moisés, e outra parte em Korah, o primo de Moisés. Precisa ver que o comportamento dele é parecido quase em todos os casos. Já a alma de Abel, de Hevel, ela vai reencarnar em Noé, ela vai reencarnar depois em Moisés, que são pessoas que veem o que é o Ikar da vida. O Ikar é a vida. Noé quer salvar todos aqueles bichos que Deus manda ele salvar para construir uma humanidade melhor. O Ikar, para as pessoas que eram da geração dele que não se salvaram, era se divertir. Esse que era o Ikar, o principal da vida deles. Moisés. O que é o Ikar da vida de Moisés? Servir a Hashem, servir Deus e fazer o que é bom para Am Israel, para o povo judeu. No episódio do bezerro de ouro, Moisés entendeu que o Ikar para o povo judeu era procurar um líder de qualquer jeito, qualquer coisa que fosse, não era o Criador. Quando ele pega as tábuas da lei e deixa cair, na verdade ele não quebra, vai ashlich, ele deixa cair em cima do bezerro de ouro, ele está dizendo com isso que agora
As tábuas não são o Icar, não são o principal. Elas são tafel, elas são secundárias. O principal é salvar o povo judeu, talvez da ira de Deus. É fazer com que essas pessoas sejam educadas da maneira correta, que essas pessoas possam progredir na vida espiritual delas. Então vê aqui como é que o Icar acaba sendo tafel, como o prioritário acaba sendo secundário. Depois temos os reis de Israel. O rei Saul, o que é o Icar para ele? O que é o principal para ele? Algo parecido com Caim lá atrás. Ele quer ser um monarca querido, ele quer ser uma pessoa gostada, ele quer se sentir bem. Então ele prevarica num assunto relativo a Amalek, aos amalecitas, amalequitas em hebraico, que querem destruir sempre o povo judeu. Ele desobedece a Deus e isso faz com que ele seja destronado, porque ele perdeu o sentido de malchut, de realeza. Davi tem um reinado que a gente considera de perfeito ou quase perfeito, né? Teve derramamento de sangue, teve algumas tribulações aí, mas o principal dele era ser temente a Deus. Ele teve um caso aí com a Batsheva, teve uns assuntos que a gente não vai entrar muito no mérito agora, mas Deus não destronou Davi. Por quê? Porque no Icar, no principal, ele não falhou. No secundário, aquilo que não era prioritário para o reinado dele, ele deu uma escorregada. E a gente não vai discutir aqui a escorregada de Davi. Indo mais para frente agora, algumas centenas de anos, Rabi Akiva, ele é o Moisés do Talmud. Ele é o homem mais importante de Israel na época dele. Ele decide que o Icar, que o principal, é ser soberano na terra de Israel. Então o que ele faz? Ele apoia Bar Kokhba e diz que ele é Mashiach. E Rabi Akiva tem a compreensão correta do que é Mashiach. Não é nada mágico, não é nada cheio de milagres. Um líder militar que, se ele ganhar dos romanos, ele vai construir o Beit Mikdash. Muito simples. O fato de Bar Kokhba não ter tido sucesso e ter se transformado depois em Bar Koziva, né? Bar Kokhba é filho da estrela, Bar Koziva filho do arrependimento. Não quer dizer que Rabi Akiva errou. Ele apostou na coisa certa, ele apostou no Icar certo. Chegando nos nossos dias, nós temos aqui um novo bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro é a internet. São as redes sociais, onde se fala, cada um fala o que quer, não se respeita muito. Tem coisa boa, a gente está usando a internet agora. Nós estamos fazendo do Icar, do principal, que é construir a nossa alma, o nosso caráter, aprender Torá, que isso é o Icar do trabalho na internet. Qualquer outra coisa está feio. Muita gente faz o contrário. O Icar é usar a internet para fake news, para fazer picuinha com quem não deve, para criar inimigos, para xingar gente que a pessoa nem conhece, que é um quadradinho lá nesta ou naquela rede social. Então, o que é o Icar nos nossos dias? O Icar nos nossos dias é a reconquista do eu. Não do ego, do eu. Saber o que é mais importante, o que é prioritário para mim. Ter paz interior, ser educado, ser correto, não xingar, não criar inimigos, não fazer picuinha, não falar lachonará, né, difamação, ser honesto quando ninguém está olhando. Isso é o Icar. Todo o resto, a diversão que está por aí, ela é importante em alguns momentos, mas ela não é Icar, ela é tafel. Isso nos leva a falar a figura de Mashiach. Mashiach, ele vem para o mundo, segundo o Rambam, Maimônides, exatamente para reestabelecer o Icar que foi perdido. O principal da vida, o principal da humanidade, o principal do amor, da paz, da bondade, que está ligado com Deus. Ele vem fazer do Icar novamente, e do Tafel, que é tudo que é secundário, tudo isso que nos circunda, dessa alma de Shikra, né, esse mundo falso que está em volta da gente, isso é o Tafel. Que venha logo em nossos dias. Obrigado pela audiência.